Então, né, temos na nossa tarde, final de tarde de hoje, né, a professora Marcela Albaine Farias da Costa, né, a professora Marcela, que vai falar, então, com a gente, vai conversar um pouco, vai fazer uma apresentação intitulada O Significado de Humanidade no Ensino de História e na História Digital. O currículo da Marcela, né, ela é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em tecnologias da informação aplicadas à educação na mesma universidade, é mestre em educação na mesma universidade e doutora em História pela Unirio. E também, eu não sei se você completou ou não, né, mas consta aqui pós-doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E tem como temas de pesquisa o ensino de história, história digital e humanidades digitais. Ela integra atualmente o LIST, né, o Laboratório de Ensino de História e Educação, né, da URGS, participa do grupo de pesquisa Memória Digital, Arquivo e Documento Histórico no Mundo Contemporâneo, e é autora de artigos, trabalhos, como o livro de Ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula, que eu tenho orgulhosamente comigo aqui, ó, né, de 2017, também, né, coordenadora do bate-papo sobre história e sobre ensino de história, né, em parceria com a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E por aí vai, né, Marcela? Se faltou alguma coisa, tu pode complementar, mas desde já eu deixo a palavra contigo, agradecendo, então, em nome do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, do curso de Graduação em História da Unicinos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, e do GT Acervos, Memória e Patrimônio da AMPU. Tá? Muito obrigado por ter participado da nossa conversa. Então, boa tarde, Marcelo. Muito obrigada por essa recepção carinhosa, afetuosa. É um pouco do tema que a gente vai trabalhar hoje. Agradeço a todos os participantes e convido vocês aí a abrirem as câmeras, se possível, porque eu acho que falar de humanidade, né, nesse encontro de hoje, envolvendo aí o ensino de história e a história digital, a gente humanizar o debate já começa com essa forma como a gente está se relacionando. A gente conversava, né, Marcelo, aqui sobre esse desafio do ensino remoto, de ficar muitas horas em frente às telas. Então, nessa uma hora que a gente vai ter no encontro, e abrindo também para a interação, para as perguntas, a gente queria muito contar aí com a participação de vocês, tanto no chat, no bate-papo, aqui na conversa, como também de repente, de trazer experiências, de trazer colocações, né? Eu sempre falo isso, as angústias e as experiências que constituem as nossas práticas de investigação, de pesquisa, né? De atuação na sala de aula ou em outras frentes também, para que a gente possa construir junto, então, juntos e juntas, esse espaço aqui de troca. Fica aí, então, o meu registro, né, de agradecimento pela oportunidade. Cada fala, cada aula, cada conferência, cada artigo, cada texto é uma grande chance da gente defender aquilo que a gente acredita. E eu já começo, então, questionando vocês, né, o título do nosso encontro, que é sobre o sentido ou o significado de humanidade, que envolve os estudos no campo do ensino de história e da história digital. E quais são os sentidos de humanidade que a gente acredita? Porque vai uma grande diferença, né, entre o que a gente acredita, o que a gente lê, o que a gente estuda e aquilo que a gente realmente pratica. Né? Eu me lembro, Marcelo, de uma música da Zélia Duncan, eu gosto muito da Zélia Duncan, inclusive usei na conclusão da minha tese de doutorado, e ela fala, me cobrir de humanidade me fascina. E eu fico pensando, né, o que seria a gente se cobrir de humanidade, né, reconhecer, e até em diálogo com a própria psicologia, né, junguiana, quando vai falar da luz e da sombra, nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. E eu queria questionar vocês, então, quais são os sentidos ou significados de humanidade que a gente se percebe e quais são os sentidos do que pode vir a ser. E aí eu já lanço para a nossa roda de debate uma referência muito importante no nosso estudo, que é o Milton Santos, né, um geógrafo conhecidíssimo aí muitos de nós, né, por uma outra globalização, e eu gosto dessa ideia, acho ela muito potente, a globalização como ela é,
né? A globalização como nos fazem crer e a globalização como ela pode vir a ser. Na prática, o que isso quer dizer? A globalização como fábula, né? Como nos fazem crer. A globalização como ela é, um sistema extremamente perverso, desigual, e a globalização como ela pode ser, que aí entra muito o que eu quero trazer hoje, que é a defesa do ensino de história. Não acho que a história seja a única área de conhecimento, né, dentro das humanidades a cumprir esse papel. Em realidade, todas as áreas de conhecimento têm a sua importância, mas eu acho que a história ela trabalha, né, com vida, ela trabalha com a criação humana. Somos sujeitos no e do tempo, né? Então, a categoria tempo também é importante para a gente. Mas, então, a gente joga nessa roda de conversa Milton Santos, né, que vai trazer esse sentido humano, essa discussão social muito forte, a partir do viés da geografia. Jogamos aqui também na roda, né, como referência para os estudos posteriores, eu não sei se alguém que está aqui presente na sala já leu, que é um texto bem curtinho do professor Newton Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama O Amor em uma Aula de História. Qual é a importância da gente falar de amor dentro de uma aula, né? Dentro de no processo de formação? Talvez não seja um debate tão comum na área acadêmica, né? Fica até meio estranho, mas, né, é um evento, a gente está falando de amor, qual é o sentido disso? Né? Vamos aí, então, aprofundar. E jogo na roda de conversa, junto com Milton Santos e com Newton, uma referência. Estou aqui com o livro do Ailton Krenak, viu, Marcelo? Fiz o dever de casa, me preparei para o encontro de hoje, de estudar, de incorporar novas referências aí, que é o Ailton Krenak, né? Ailton Krenak vem fazendo já há um bom tempo uma série de lives, de transmissões, aí discutindo sobre o meio ambiente, discutindo sobre o que a gente está vivendo, né, no período da pandemia, trazendo aí como sendo ele um grande representante da causa, né, e da luta indígena no Brasil, e eu diria que até fora também. Então, são essas três principais referências que eu vou me basear, mas como eu falei, eu não gostaria só de ficar numa parte expositiva. Eu queria abrir, estou vendo aqui a Tânia com a câmera aberta. Obrigada, Tânia. É bom, né, que a gente vê que a gente está realmente lidando, interagindo aqui com sujeitos, né, com as suas histórias, com as suas tensões, com as suas potencialidades. E eu, então, queria abrir e passar a palavra para vocês, né, os sentidos de humanidade, né, o significado, o que essa palavra remete a vocês. Né? A humanidade, para mim, ela remete, como eu falei, a uma ideia de luz e sombra, a uma ideia de que eu sou um sujeito histórico, rica de potencialidades, de talentos, ou o nome que a gente queira usar, mas também é contraditória, né? A gente vive nessa aporia, nessa aparente contradição, e a cada dia que passa, podendo escrever uma história. Né? Eu sempre falava isso com os meus alunos do ensino, principalmente ali do 6º ano, mas também no ensino médio, que a gente escreve essa história todos os dias. Né? A história não é só a história da princesa Isabel, do Napoleão Bonaparte, do Tiradentes, mas nós somos sujeitos no e com o tempo. Então, eu queria passar a palavra para vocês. Como é que vocês... O que essa palavra humanidade remete a vocês? O que isso gera de curiosidade, de tensão? O que isso tem a ver com as experiências de trabalho e de estudo de cada um? Deixo com vocês a palavra, está aberta a roda de conversa. Alguém gostaria de começar? Lisiane, é isso? Não sei se eu pronunciei corretamente. Lisiane Cruz, abriu a câmera aqui, que bom. Fiquem totalmente aí convidados a interagirem e participarem conosco, gente. Isso faz toda a diferença. Quem gostaria de abordar um pouco o que essa palavra humanidade provoca, mexe, gera na gente? O que isso tensiona a gente? O que isso traz de incômodo ou não? Alguém me ajuda? Não vale ponto, mas essa interação é importante para a gente quebrar um pouco também esse formato, né, que a gente está acostumado de ouvir passivamente, nem sempre de expor ou trazer contribuições ao grupo. Tânia, me ajuda? Opa, abriu o microfone, está valendo. Tudo bem?
Tudo bem. Assim, num primeiro momento, humanidade sempre me faz lembrar um grande conjunto, né? Muito diverso, muito rico, muito diferente de pessoas e de conhecimento e de cultura e tudo mais, né? E ao mesmo tempo com muita sabedoria, mas também com muita crueldade, né? Com muita, assim, muito egoísmo, muitas diferenças que as pessoas não respeitam umas nas outras, mas mesmo ao mesmo tempo muito desafiador, né? Contar para os alunos um pouco da história dessa humanidade também e fazer eles compreender isso que você falou antes, né? De que a gente está sempre todo dia fazendo a história. Muitas vezes eles não se dão conta disso, ou estão acostumados num sistema em que isso não é valorizado e a gente tem que estar puxando e mostrando para eles o quanto isso é importante. Perfeito, eu concordo plenamente. Mostrar nunca é demais dizer, né? Nunca é demais dizer e mostrar. Eu não sei se vocês conhecem, ouvindo você, Tânia, eu me lembrei de uma iniciativa que é o site do Museu da Pessoa. Alguém já navegou por esse site do Museu da Pessoa? É bem bacana, porque o Museu da Pessoa ele traz essa ideia de que todas as histórias são importantes. Todos nós temos algo a dizer. E eu acredito realmente nisso, né? Que o que a gente vivencia, né? O que a gente vai experimentando, isso é parte importante daquilo que a gente quer construir enquanto sociedade. Então, vale muito a pena conhecer, né? Já que a gente está aqui num grupo, creio que possa interessar, e para quem não conhece, conhecer e explorar realmente esse acervo, né? Essa ideia de que todos nós somos sujeitos e temos algo a contribuir. Obrigada, Tânia. Vamos jogar aí para o pessoal. O Bruno está falando aqui no chat que em tempos, de extremismo e de ódio político promovido por certos setores da sociedade, ele associa a humanidade à palavra esperança. Então, percebo, embora eu seja bem pessimista. E, Bruno, se quiser falar aí pela câmera, pelo áudio, é até melhor. Eu queria comentar em cima do que você colocou, é um dos tópicos que eu tinha elencado para o encontro de hoje, que é realmente esse panorama daquilo que a gente está vivendo. Né? Um período também a gente conversava, né, Marcelo, de negar a ciência, de negação do conhecimento científico, daquilo que é feito nas universidades, com base em critérios, em rigor. Então, é importante, mais do que nunca, a gente defender esse posicionamento e o jogo democrático também. Né? Estamos aqui num pequeno grupo de 17 pessoas e que talvez a gente concorde em muitos aspectos e discorde em outros. Mas o verdadeiro jogo democrático é essa capacidade da gente saber articular, defender pontos de vista, estar aberto a outros. Então, eu acho que o conhecimento histórico ele é potente para a gente realmente conseguir construir isso. E aí, Bruno, acho que trazer a história digital, o primeiro, o que é essa história digital? Estou naturalizando aqui, digital. A história digital ela vem sendo discutida no Brasil muito nesse sentido, de que não é meramente a história que está online. Então, não é o fato de eu ter um site, de estar num jogo online, isso não é necessariamente história digital. História digital é uma outra forma de interrogar o passado a partir destas tecnologias que, enfim, cada dia mais que passa, a gente tem uma nova tecnologia surgindo aí, uma nova possibilidade. Mas é uma forma de interrogar o passado de uma outra maneira. Ela precisa cumprir, ela precisa de um rigor metodológico, ela não é o campo da opinião, como a gente tem visto hoje. Aliás, eu acho que hoje não é nem só o campo da opinião, é o campo da distorção. Não é isso que a gente vê muitas vezes aí, aqui não precisamos citar nomes, mas todos nós temos exemplos muito próximos, seja em grupos de família, seja na política, seja nas nossas instituições, que trabalhamos ou estudamos, de distorções, de divisões extremamente estereotipadas e pejorativas. Então, defender, Bruno, essa visão da consciência histórica, dessa construção baseada no rigor metodológico. Então, você traz para a roda uma palavra importante ali, que é a esperança.
né, assim como a Tânia foi trazendo também a contribuição dela. E eu abro novamente para quem quiser, ou no chat ou no áudio, colocar mais elementos aí para essa nossa pauta. Professor Marcelo, Ângela também, se quiser participar, vão ser super bem-vindos. Alguém? Aquele momento tenso da aula remota. Gente, vocês me escutam? Semana que vem, inclusive, vai ter o evento do Perspectivas do Ensino de História. Eu vou estar num dos grupos que é sobre história digital, e o título da fala que eu mandei é justamente essa. Vocês me escutam? Falando sobre divulgação científica, formação de professores e ensino de história nessa era das lives, que é a pergunta que a gente mais faz, né? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Estão me escutando? Tem alguém, né? Vamos lá, gente, coragem. Como eu falei no chat, não tem certo nem tem errado, a gente está aqui lançando ideias e tentando construir essa rede de palavras, rede de expressões que vão dando uma inteligibilidade para o nosso encontro. Denise, trazendo mais contribuições ali da humanidade, remete para ela a ideia de sociedade, de comunidade e algo que envolve trocas, né? E se a gente está falando de trocas, a gente está falando também, né, Denise, de negociações, né, de tensões. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Marcelo, Xará? Marcela, eu te ouvindo Oi, e ouvindo essa relação que tu estás fazendo com essa questão de ouvir a todos, enfim, eu acho bem interessante essa perspectiva da troca, né, da humanidade como troca, e como é importante, como conversa com o que tu estavas colocando agora, sobre a importância dessa história, ela não só estar digital, não só estar, de certa forma, acessível, né, mas que ela também consiga abarcar essa sociedade, consiga trabalhar de uma forma que não seja só acessível fisicamente, no sentido de que a pessoa consiga visualizar o dado e fazer essa conversa, mas também socialmente, né, que ela seja acessível a todos num formato que a pessoa tenha acesso, consiga ler a informação, consiga compreender o que a gente está passando. Sou muito interessada nessa questão do museu, além de historiadora, sou museóloga, e fiquei imaginando, fiquei te ouvindo e fiquei pensando nas ações, como é importante, por exemplo, nas ações do museu, essa acessibilidade social dos dados, né, da história. Perfeito, Ângela. Eu não sei se você viu a iniciativa da Olimpíada, pré-Olimpíada Nacional de História do Brasil desse ano, que eles construíram, uma das atividades foi chamada Diário da Pandemia, e era uma forma de todas as pessoas que participaram dessa pré-Olimpíada, foi aberta para o público em geral, quem quisesse, de trazer essas narrativas, né? Assim como também foi publicado, também pela Olimpíada Nacional de História do Brasil, o Diário dos Excluídos. Você chegou a ver essa iniciativa, Ângela? E que eu acho que vai muito no sentido do que você falou, de trazer essas vozes e que muitas vezes ficam à margem, né? Ficam silenciadas, ficam esquecidas. Para quem trabalha com essa área de conhecimento, é fantástico. Vale a pena estar disponível. O Marcelo já está enviando aí para a gente. Vale muito a pena explorar, até para pensar atividades em cima também. Eu vou dar uma olhadinha, não conheci esse material, e é bem interessante porque, principalmente agora na pandemia do Covid, né, a gente tem o hábito de guardar a memória do médico, do cientista, né, e eu acho esse diário da população, entender como a população tá vivenciando a pandemia, é extremamente importante para nós historiadores, né. Sim. Desculpa. Nada, sem problemas. A ideia também, gente, do encontro é que a gente saia daqui com referências, de repente conhecer projetos. A gente aqui já citou e está sendo ótima a ajuda do Marcelo aqui compartilhando os links, porque tudo isso pode ser explorado posteriormente, né? Volto a dizer, seja para a gente pensar atividades para a sala de aula. Não sei se a gente aqui está com público de graduação, de pós-graduação, se vocês já atuam na profissão ou estão se formando, talvez a gente tenha um público variado, né, variável nesse sentido. Quer falar? Não, eu ia falar que o público é diversificado. Temos graduandos, graduados, pós-graduandos.
Massa. E aí, então, gente, que a gente conheça essas iniciativas porque podem realmente nos dar ideias, né? Falar de ensino de história é falar de criação, de criatividade, né? Conhecer esse tipo de iniciativa para que a gente pense posteriormente, né, desdobramentos ou desmembramentos do encontro de hoje. Então, vai muito, eu gosto o nosso pensamento, ele é hiperlinkado, né? A gente abre as várias janelas ao mesmo tempo e vai compartilhando alguma dessas iniciativas. E ouvindo a Ângela também, eu lembrei do Museu dos Memes, Ângela, que é algo que eu também usava muito em sala de aula, né? Quando a gente trabalha, né, esse sentido de humanidade, um debate que é primordial para a gente aqui é falar sobre ética, sobre cyberética, né? Porque eu vou dar um exemplo dos memes, né? Numa experiência da sala de aula com o ensino médio, eu trabalhei com eles construção de memes históricos, e aí vários dos meus alunos trouxeram aspectos relacionados ao nazismo. E aí vem aquela pergunta, né? O meme, ele é uma linguagem que trabalha com humor. Com que tipo de assunto dentro da história eu vou fazer piada? Né? Aí vai o bom senso, aí vai o respeito ao outro. E aí foi interessante ter desenvolvido essa atividade com o ensino médio, porque a gente passa a trabalhar, para além do conteúdo de história em si, que nós vamos ser cobrados, a gente tem que trabalhar, eu sou a favor, acho que a gente não pode abrir mão do conteúdo, mas que esse conteúdo ele seja um meio e não um fim em si mesmo. Isso pode parecer óbvio, gente, mas não é. Quando a gente fala de ensino de história, muita gente fica preocupado com os conteúdos, eu volto a dizer, não é abrir mão, mas cada vez mais que eu estudo e entendo o ensino de história como esse campo, né, epistemológico, que não é meramente um lugar de aplicação, não é somente o lugar da prática, mas é uma prática refletida, embasada, né? A gente tem autores, a gente tem teorias, a gente tem conceitos para pensar sobre essa prática. Cada vez mais que eu entendo o ensino de história como esse lugar epistemológico de diversidades temáticas possíveis, eu vejo que o conteúdo ele tem que estar a favor de algo maior. E aí, esse algo maior, o que é esse algo maior? Esse algo maior não é um vale-tudo. Esse algo maior, e aí eu vou resgatar a palavra que a Denise trouxe, é saber viver em sociedade. É eu ser capaz de me colocar no lugar do outro realmente, e não só falar a palavra empatia, porque é um conceito que está em alta. A Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que está aí homologado em dezembro de 2017, depois com o ensino médio em dezembro de 2018, ela vai trazer isso como uma das competências gerais. A empatia, se vocês jogarem aí no Google, infográfico BNCC, na internet vocês encontram, né, de forma bem sintética, bem resumida, quais são as competências gerais que a BNCC traz. Está lá, empatia, autoconhecimento e autocuidado, trabalho e projeto de vida, responsabilidade e cidadania. Tudo isso aparece como competência geral. Mas como eu, como professora de história, vou realmente mobilizar essas competências na hora de uma aula? Na hora que a gente se defronta com todo um aparato, né, de cobranças e tempo. Acho que todo mundo que é professor, tanto na universidade quanto na escola, está sempre correndo contra o tempo. Parece que a gente está sempre um relógio ali, né, nesse mundo acelerado, e como é que eu vou dar conta disso, como é que eu vou dar conta daquilo. Mas aí eu acho que é um momento de pausa e de pensar. E por meio da minha aula de história, eu estou construindo um ideal ou um projeto de sociedade. E isso é uma defesa política da profissão, que a gente tenha autonomia para realmente conseguir fazer isso em sala de aula. E já foi tangenciado aqui das ameaças que a gente vem sofrendo, né, dos projetos que querem acusar o professor como doutrinador, como se a gente tivesse essa capacidade de doutrinar alguém. Aliás, eu acho que a melhor coisa como professora de história é quando alguém discorda, porque a gente vê que o aluno nós também somos alunos, né, somos professores e alunos ao mesmo tempo, a gente vai construindo a argumentação histórica. E isso não se dá também do dia para a noite, isso é um processo.
Então, gente, essa ideia, né, de pensar essas palavras que a gente remete à humanidade é para a gente compreender que no momento que a gente monta uma aula, seja na educação básica, na formação superior, né, a nossa formação como professores de história, como historiadores, agora com a profissão regulamentada, né, ou no momento, né, Ângela, que eu estou num arquivo, que eu estou num museu, que eu estou nos museus online. Isso é bem legal também da gente pensar, né? Não só o espaço físico do museu, mas como esses museus também têm trabalhado com a rede, seja para divulgar o seu acervo, ou seja para construir e disponibilizar essas fontes, né? Eu acho que o Museu da Pessoa, com a que a gente trouxe o exemplo, ele foi construído, ele é online, né? Ele não tem um espaço físico, ele é online. Eu acho que até tem, em São Paulo, se eu não estou enganada, tem a sede administrativa, não sei como é que está agora, mas o museu em si, ele é todo online. Então, gente, se vocês quiserem comentar, trazer as experiências, fiquem à vontade. Eu queria comentar um pouco, né, Marcelo, em relação ao dever de casa, né, que foi difícil de montar o título. Eu lembro que eu e o Marcelo ficamos pensando, não, mas será que isso não está, né, sentido de humanidade, significado de humanidade? Mas o que eu quero dizer com isso? E aí, Marcelo, eu fui buscar um embasamento realmente teórico para poder sustentar a fala aqui hoje. E eu gostei muito, não sei se alguém já leu esse livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, já ouviu alguma fala dele? Vou mostrar aqui na câmera. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele, inclusive, tem em PDF, estava disponível, eu recebi em grupo de WhatsApp, mas eu comprei. Depois, se alguém quiser também, no final, eu vou deixar o e-mail, não tem problema nenhum compartilhar. Mas eu resolvi comprar o livro físico e fiz algumas anotações para trazer para o nosso encontro. E o primeiro aspecto é uma pergunta, né? Ele questiona o seguinte: como justificar que somos uma humanidade, se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? Vou voltar à fala da Ângela, né, Ângela? Quando a gente pensa nas pessoas que estão à margem, né? O próprio ensino remoto, gente. Tudo bem, a gente está cansado das telas, mas nós somos privilegiados de estar aqui numa tarde, noite de sexta-feira, estudando, debatendo, trocando. Nós somos privilegiados. Muitas pessoas estão nesse mesmo momento, e aí vem a ideia da simultaneidade, tendo que lidar, né, se expondo ao risco do coronavírus, precisando se deslocar pela cidade, vivendo, né, angústia de perder familiares. Não sei se vocês passaram por isso, de amigos, colegas, conhecidos, alunos, né, colegas de trabalho que tiveram a doença ou que perderam, né, familiares. Então, esse sentido de humanidade, em que medida isso se relaciona com a história digital? A gente está num país que tem uma parcela gigante de excluídos digitais. Então, eu não posso falar de humanidades digitais ou de história digital sem olhar para essa realidade, ou melhor, para as realidades diversas que a gente tem num país, no nosso caso, o Brasil, com uma dimensão de continente. Tem muita gente que está fora desse processo, que não tem nem a oportunidade de estudar, muito menos estudar de forma remota, né? Ou que, no caso da escola, tem a escola como instituição, como a forma de se alimentar, né? De comer, de ir para a escola para ter um momento da merenda, da refeição. E isso, gente, isso é muito sério, isso é muito grave, e eu acho que isso, independente do meu tema de pesquisa ser o ensino de história, a história digital, ou eu trabalhar com a discussão sobre os arquivos, não importa, seja o recorte que a gente queira ter nas nossas pesquisas, é importante que a gente se sensibilize com essa noção de Brasil, ou com essas noções de Brasil tão desigual que a gente tem. Eu acho que isso traz esse sentido humano, esse sentido social que a gente está falando aqui. Lembrando novamente de Milton Santos, essa globalização, como ela pode vir a ser, ela remete ao nosso papel de sujeitos históricos que podem escolher, ou melhor, podem escrever uma outra história.
Eu gosto, por exemplo, da professora Cíntia Araújo, que é professora da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e na tese de doutorado dela, ela discute essas outras histórias possíveis, outras narrativas possíveis que quebrem essa visão eurocêntrica, linear, né, o que ela chama baseada em Boaventura de Souza Santos, da monocultura do tempo linear. O que é isso? Essa visão única, né? Ou, vou lembrar outra referência, um vídeo famosíssimo, se o Marcelo conseguir enviar o link aí para o pessoal, Os Perigos da História Única, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Ela fala sobre esses perigos de escrever uma história a partir de um único ponto de vista. Né? Então, todas essas referências, e que bom lembrar aqui da Cíntia, da Chimamanda, porque a gente traz também as mulheres, né, intelectuais que estão pensando e construindo referenciais importantes para a gente, e que vão dando sentido e embasamento para o que a gente está falando. A ideia aqui não é dramatizar, né, mas é tocar pelo sensível. É que a gente saia dessa fala, desse encontro, desse diálogo tão breve aqui, de alguma forma, refletindo sobre isso. Né? A possibilidade que eu tenho de dar aula, né, de frequentar uma aula, de construir esse espaço chamado aula, precisa desse olhar macro, desse olhar que o que eu tenho oportunidade, nem todos têm. Né? A gente sabe muito bem disso. Vamos lá, Adriano, estou gostando. Marcelo, você queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone, eu estava tão empolgada aqui falando. Não, eu vou deixar para comentar depois, mas privilegiar os colegas primeiro. Beleza. O Adriano Nunes comenta o seguinte, que o Centro Histórico Cultural de eu visitei, de Santa Casa de Porto Alegre, tem um canal maravilhoso no YouTube. Há poucos dias, houve um passeio virtual pelo cemitério mais antigo de Porto Alegre, mediado pelo Olhar Histórico. Também promoveram um evento internacional apresentando e debatendo sobre os museus ligados às Santas Casas. E está tudo disponível no canal. Bem legal, Adriano, porque isso traz para o nosso debate a dimensão da divulgação. Né? Quando a gente está falando do significado de humanidade, a gente está falando também de romper os muros da universidade, romper os muros da escola, para que esse tipo de conversa possa chegar a outras audiências. Então, você lembra aí que os museus, os vários espaços de cultura têm feito agora, né, no período da pandemia principalmente, iniciativas como essa, disponibilizado isso. E eu acho, não sei qual é a sua opinião, Adriano, mas eu acho que isso é revolucionário. Hoje a gente tem audiências, né? Vou pegar o exemplo ali do projeto que o Marcelo citou, que é o bate-papo sobre ensino de história. Esse projeto eu estou coordenando ele junto com a professora Vitória Fonseca, e desde o início da pandemia a gente tem promovido toda terça-feira, toda quinta-feira, uma série de encontros com pesquisadores e professores do campo do ensino de história para debater, né, sobre gênero, sobre relações étnico-raciais, sobre fontes históricas, sobre livro didático, formação de professores, sobre os documentos, né, como o exemplo aí que falamos aqui, a Base Nacional Comum Curricular, enfim, diferentes temáticas, e que a gente tem tido retorno de público, né, que inclusive não é de história, né, não é do ensino de história necessariamente, mas que está ali dialogando com a gente. Então, romper, né, esse sentido de humanidade é agregar pessoas, é a gente saber trabalhar de uma forma colaborativa. Né, como também tangenciei isso no início, não é só o famoso C, né? Curtir, comentar, compartilhar. Curtir, comentar, compartilhar e vivenciar essa cultura do compartilhamento. Por exemplo, referências, né? As pessoas sempre falam, você é uma pessoa tão generosa, você sempre compartilha coisa. Gente, sinceramente, a gente está aqui de passagem. A gente vai vou guardar os textos, vou guardar referência para quê? Se a gente souber colocar isso em ação, em coletivo, em rede, acredito eu que a gente vai muito mais longe. E sempre tentei fazer isso, principalmente em parceria com os meus alunos. Não importa se eu estou lidando com um sujeito de 20, de 40, de 60, de
80 anos ou de 10 anos. Todos esses sujeitos, essas pessoas têm algo a dizer, têm algo a contribuir. Então, que essa generosidade, que essa cultura do compartilhamento, né, da importância da gente falar de afeto nesses espaços, que isso não seja somente um embasamento, que isso seja realmente uma vivência. Né? E por isso eu acho que o texto do Newton também, Newton Pereira, é tão legal para essa conversa. Né? Então, só para fechar, né, eu penso que o Krenak, ele questiona muito a gente disso, do que a gente vem fazendo. Né? Pesquisadores, por exemplo, lembrei do jornalista André Trigueiro, que é muito envolvido com a causa, né, do meio ambiente, que vem discutindo isso, inclusive ele fez uma live com o Ailton Krenak, vem chamando nossa atenção, em relação a isso que a gente está fazendo. Né? O fim do mundo, ele não é um esgotamento mesmo. Eu acho que a gente se sente dessa forma, mas talvez a gente não saiba que caminho, então, eu vou seguir. Né? O que eu tenho a ver com a questão da energia, né? De economizar energia, de buscar formas no meu dia a dia para impactar menos a natureza, de me reconectar com essa natureza. Né? Vamos pegar a vida acadêmica. A gente é um excesso de produtividade também. Né? Produzir isso, fazer aquilo, escrever, mas volto a repetir, qual é o sentido social de eu estar escrevendo esse capítulo de livro, de eu estar fazendo essa live, de eu estar participando de uma banca, de eu estar participando de um projeto dentro de um museu? Qual é o sentido social disso? Eu estou conseguindo mobilizar isso em prol de um coletivo? Enfim, gente, eu estou chamando a atenção porque eu acho que é a atenção mesmo, o deslocamento que a leitura do Ailton Krenak fez comigo. O quanto talvez a gente precisa se reconectar, né, com essa natureza, com essa essência, né, para quem acredita, defende. Tem pessoas que vão encontrar isso na religiosidade, tem pessoas que vão encontrar isso na relação com a arte, né, a produção artística, seja através da música, né, a poesia. O lúdico é algo que eu gosto muito. O lúdico, ele não precisa estar restrito à infância. O ato de brincar, né, de trazer essa leveza das cores, do brincar, não precisa ser só quando eu estiver com meu filho. Eu, no caso, não tenho filhos, tenho sobrinhos, mas essa prática lúdica, ela pode estar também no nosso momento de pesquisa, dentro das universidades, das escolas. Né? A gente não é menos profissional porque está lançando mão de práticas lúdicas. Então, acho que é um pouco isso também que Marcelo mostrou o livro do ensino de História e Games, Dimensões Práticas em Sala de Aula. É isso um pouco também que eu tentei trazer naquela oportunidade. Marcelo? Tá, agora acalmar as coisas aqui, mas vou ouvir atentamente, Marcelo. Eu vou retomar ali, na verdade dialoga com tudo que foi dito, a Ângela, mas eu vou retomar um ponto ali que a Ângela colocou dessa dimensão social, assim, de alcançar as pessoas, de tornar acessível. Na verdade é uma provocação, porque nós, historiadores, hoje estamos com esse compromisso agora de nos incursionar na história digital, de uma forma também muito ligada a uma divulgação científica. Mas como é que você vê justamente outros produtores, né? Não estou dizendo que o historiador tem o monopólio da história, mas grupos que ocupam espaços, principalmente o YouTube, né? Mas tem outros lugares, e colocam, né, coisas muito questionáveis, assim, como uma revisão histórica, né, uma nova história que está contra tudo que está aí, e a gente sabe, né, quais são as consequências. Eu falo isso não pelo produtor em si, mas isso está acessível, e muitas vezes a gente fala, mas as pessoas, elas têm dificuldade de acessar conteúdos. Tudo bem, eu concordo que a gente ainda tem um processo muito forte de exclusão, né, no meio digital, mas aquelas que acessam, né, muitas vezes acessam também coisas que nós
justamente vai contra tudo que a gente acredita no sentido de humanidade, de uma maneira positiva, em defesa da humanidade, né, da tolerância, de todos esses valores que são promoção de ódio, de preconceito, de ataques, e as pessoas muitas vezes não acabam incorporando isso, não fazem um discernimento. Eu digo isso porque a gente sabe que o WhatsApp, por exemplo, é uma forma muito popular, né, das pessoas se comunicarem, né, de divulgarem, né, saberes, que pode ser muitas vezes através de um meme, e a gente sabe, né, que pode ter, assim como tem o Museu do Meme, que traz, né, coisas mais elaboradas, e a gente também tem coisas execráveis, né, transmitidas por essa plataforma. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, se pudesse comentar, porque isso me parece a própria contradição que existe no sentido de humanidade, né? A gente lida com grupos que divulgam coisas reprováveis nos meios digitais e são consumidas, e são tomadas como dado ou como grandes descobertas. E nós, como historiadores, depois temos que desfazer toda essa... Não sei se eu me fiz claro, mas eu estou com meus pimpolhos na minha volta aqui. Sim. Não, tranquilo. E aí, Marcelo, eu acho que eu volto, né, ao debate da história digital, que a história digital ela abre essas três frentes, né, o ensino, a pesquisa e a divulgação do conhecimento histórico. Então, eu acho que você alerta, né, e lembra para a gente aqui do perigo dessa divulgação, eu vou dizer, para usar uma palavra elegante, irresponsável, né, para a gente manter aqui a formalidade, é uma divulgação irresponsável e, às vezes, distorcida, ou, muitas vezes, nem que seja distorcida, mas simplória, né? Às vezes distorcida, às vezes propositalmente, mas, às vezes, simplória, que não dá conta, né, da profundidade daquilo que a gente tenta defender da história como ciência, com método, com rigor. Tem um programa que foi feito agora, eu não sei se vocês chegaram a ver, o História em Quarentena. O História em Quarentena teve um dos programas que foi sobre fontes e arquivos, com o professor Pedro Teles da Silveira, com a professora Luciana Heinemann, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, que era da FGV e atualmente acho que está na Fiocruz, com a professora Andréa Casanova, da UFRJ, e o Tiago Morelli, que trabalha no Arquivo Nacional. Na ocasião desses programas, esse foi um dos pontos que eles debateram, né? Porque tem tanta coisa na rede, e quando a gente lida com um estudante da educação básica, mesmo nas universidades, o que eu vou consumir, no que eu vou confiar? Né? Então, isso também chama a atenção que a história, né, a historiografia, tal como a gente conhece, ela é uma das formas de escrita da história, não é a única. E aí vem as disputas de memória, né? A disputa na rede. A rede hoje, a internet, ela é um palco de guerra. Eu acho que de guerra mesmo, gente. A gente está falando de disputa de narrativa, a gente está falando de algoritmo, não é? É importante lembrar isso aqui. Até no bate-papo de ensino de história, eu sempre falo para as pessoas, não, deixa um comentário na live, porque vai ajudando a gente a impulsionar. Veja, a gente tem que ficar pedindo comentário para as pessoas, e às vezes um vídeo que não tem nenhuma contribuição social, vamos pensar assim, ele tem um alcance muito grande, né? E a gente aqui, não, vamos divulgar o encontro, e a gente faz esse esforço, né? Então, trabalhar também com essa dimensão crítica do algoritmo, né? Uma colega minha estava falando sobre isso outro dia. Ela traz a ideia do algoritmo racista, né? Que também percebemos muito isso na rede. Então, eu acho que são, Marcelo, muitos pontos, né, da gente reconhecer que não temos o controle sobre isso, mas é o nosso papel enquanto professores, enquanto formadores, debater sobre isso. Pelo menos eu, na sala de aula, nunca neguei. Vamos trazer o exemplo aí do Brasil Paralelo, que tem sido alvo de muitos estudos, inclusive, falas, né? O professor Fernando Nicolazzi, da URGS, debateu sobre isso também. Existem textos fazendo crítica ao Brasil Paralelo. E é uma narrativa que chega, né? Que tem um alcance.
Talvez não seja a gente negar isso, mas seja a gente disputar isso no sentido de debater criticamente sobre. E aí defender os sentidos do que a gente quer. Eu acho que qualquer palavra, qualquer expressão, ela tem sentidos possíveis. O campo da linguagem, ela está sempre, a gente pode pensar a humanidade aqui no sentido pessimista, no sentido crítico, que o Ailton Krenak coloca, né, dessa humanidade que tem feito coisas bizarras, mas a gente também pode pensar essa outra humanidade, que é o que ele fala lá do abismo, né? Parece que a gente às vezes está caindo no abismo, mas ele mesmo traz que ao cair nesse abismo, a gente pode abrir paraquedas coloridos, tentar se ajudar, né, nesse abismo. E as populações que já estão nesse abismo há muito tempo, né? O próprio, como historiadores que somos, o processo de colonização que dizimou, né, muitas e muitas e muitas populações indígenas, esse abismo já vem sendo vivenciado há muito tempo. Enfim, então, não sei, Marcelo, além das perguntas clássicas das lives, né? Vocês me escutam e o segundo comentário não sei se respondi, mas eu pergunto para você, não sei se eu consegui tocar no que você esperava e também fica à vontade aí para complementar. Não, foi justamente, acho que tu retomaste bem ali a questão dessas dimensões, do ensino de história, da pesquisa, que o Thiago Gil falou bastante, né, no encontro passado, e da divulgação científica, né, que é como tem sido percebido um campo, né, de disputas, né, que a gente vê no Facebook, vê no Twitter, vê no YouTube, tá aí no mundo digital e, de certo modo, é um pouco preocupante, né? Por um lado, eu acho salutar, né, os historiadores ocuparem esse espaço, né? Por outro, enfim, é uma luta que muitas vezes me parece inglória, né? Disputar com grupos, até o Brasil Paralelo aí, é um grupo financiado, é um grupo estranho, né? Não é simplesmente um indivíduo comum, desinformado, né? Mas sim, enfim, com outros interesses, enfim, né? Que a gente acaba tendo que lidar, mas que acaba tendo, né, um impacto nas gerações, assim, né, em estudantes do ensino médio, em graduandos, né, em pessoas que muitas vezes, por ingenuidade, mal informadas, acabam, né, consumindo como se sem fazer a devida reflexão, né, que é uma das coisas mais interessantes na história, né, que o indivíduo adquira criticidade, mas não essa criticidade que esses grupos propõem, né, que é, tipo, fazer uma terra arrasada e que nada disso que a gente é ensinado nas aulas de história, nas universidades, na verdade, é um pouco... Eu quis trazer um pouco essa provocação, porque eu acho que isso é uma coisa que todos aqui que atuam como professores ou como vão atuar, vão lidar com isso, né? Em algum momento, um aluno vai mostrar algo, né, que ele consumiu, né, e a gente fica um pouco chocado, assim, nossa, leva a gente mesmo a refletir, né, sobre o que nós fazemos e se de fato chega também, atinge o nosso público, né. E aí a importância também da gente dialogar com diferentes gerações, né, porque a gente tenta romper um pouco essas fronteiras, né, ampliar e dialogar. Acho que quando eu fiz a pergunta, quais são as palavras que a gente remete à humanidade, a palavra que remete à humanidade, na minha visão, é diálogo mesmo, é conversa, e é negociação, é abertura. Então, da gente trazer diferentes gerações, porque eu volto a dizer, às vezes uma criança, um jovem, ele vai ter insights, ideias e percepções que eu não vou ser capaz de ter, porque sou fruto de uma outra lógica, de uma outra geração, de uma outra forma de educação, enfim. Então, da gente também abarcar, e aí a Ângela, né, não sei se tem na sua experiência profissional, eu tenho visto muitos museus fazendo experiências com idosos, né, incorporar aí no espaço do museu, de trazer pessoas já com mais anos de estrada para ocupar esse espaço de cultura, para produzir coisa, para se ocupar de uma forma produtiva. Então, trabalhar a humanidade não é descartar a criança, não é descartar o idoso, é somar esforços em prol de conhecimento, em prol de criatividade.
Criatividade não é algo que a gente nasce, eu sou uma pessoa criativa. Isso se desenvolve. A gente cria a partir daquilo que a gente já viu, ouviu falar, já investigou em algum momento. Então, a partir dali, a gente vai dando novas roupagens, né? Então, e vai também um cuidado, né, da gente não trazer essa ideia que a história digital, as tecnologias digitais, elas sejam necessariamente sinônimo de inovação. Infelizmente, o que a gente mais vê são roupagens, né, aparentemente inovadoras, mas quando você vai analisar, o que isso traz de novo realmente? Nada, talvez. Ou o perigo, né? A gente vende, eu vou recorrer a uma experiência, eu trabalhei em algumas edições do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, e na primeira vez que eu participei do PNLD foi para analisar livros didáticos digitais. Era o que a gente mais via. Seria vendido com a roupagem moderna, estamos modernizando, trazendo inovação, mas você ia analisar o teor desses livros, eles reproduziam uma lógica de memorização eurocêntrica, linear da história. Então, eu mudei o suporte, mas eu não mudei essas críticas, né, que o próprio campo do ensino de história já tem feito há tanto tempo. Então, eu gosto também de pensar que o digital, ao meu ver, ele não é somente uma questão de suporte, né? Eu estou usando o aparelho celular. O digital, ele é uma lógica de pensamento, ele é uma condição de pensamento. Eu chego a essa conclusão que o digital não é somente uma questão, não é meramente uma questão de suporte, sim uma condição de pensamento, porque eu posso, no caneta e papel, eu falo isso no livro também, eu posso remeter a essa lógica do hiperlink, da conectividade, das várias coisas ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eu posso usar nas tecnologias digitais, né? Eu gosto de dar um exemplo a partir do Minecraft, para quem conhece aquele jogo de blocos. E eu tive estudantes na educação básica, numa atividade que eu fiz para a tese de doutorado, que eles usaram esse jogo de blocos, o Minecraft, e construíram suas histórias de vida que não, de forma ilustrativa, não mudou nada se fosse... se tivessem feito um desenho, usando canetinha, lápis de cor. Então, não é o fato de ter usado o Minecraft que foi uma inovação, e sim a forma como a gente se apropria desses meios, certo? Então, isso é uma defesa, eu venho tentando, né? A tese de doutorado está disponível no site da Unirio, se o Marcelo puder compartilhar aí com o pessoal também. Eu tento defender essa ideia de uma escrita da história que eu chamei lá de historiografia escolar digital. Historiografia escolar é defender a especificidade daquilo que é feito no chão da escola, que vai dialogar com o que está na internet, com o que acontece nas novelas, nos filmes, nos jogos, mas a história que é trabalhada na escola, ela é específica. Ela é ressignificada ali de acordo com a linguagem e com a possibilidade daquelas crianças e jovens em formação. Então, está aí disponível para quem quiser ler, né, essa ideia de uma historiografia escolar digital. E a parte que eu acho mais legal da tese, na conclusão, é justamente defender esse sentido de humanidade nessa historiografia escolar digital. Eu não posso falar de digital se eu não enfrentar e não encarar no campo teórico e prático, porque eu não separo, eu acho que teoria e prática precisam caminhar juntos, esse debate do sentido de humanidade que a gente quer fixar, que a gente quer defender, que seja realmente uma história plural, né, uma história democrática, que esteja aberta a esse olhar da diversidade, do respeito ao outro. E, enfim, gente, acho que era por aí. Pelo meu horário aqui, já completei bastante tempo de fala, estou à disposição, caso surjam dúvidas, perguntas, enfim, questionamentos. Vou deixar aqui no chat também o e-mail, o contato. O Marcelo sabe, às vezes demora ali para responder, mas sempre vou responder, e que eu puder contribuir, ajudar, a gente está aí, estou aí para isso. Tranquilo, obrigado, Marcela. Na verdade, eu ia convidar ali a Ângela para fazer o comentário do projeto lá do Museu de História da Medicina, no qual ela atua, né? Mas eu acho que ela caiu, né? Que também é uma outra... Não, Marcelo,
Tu tá aí? Tô aqui, tô aqui. Não, é que eu não sei o que aconteceu. Problemas da internet, né? O meu computador caiu, eu tive que entrar no celular aqui no 3G, mas estou aqui. Mas pode fazer o resto do comentário, que depois eu quero comentar sobre isso mesmo. O comentário era esse, era fazer a brincadeira, que a outra frase é a pessoa caiu, assim, né? Tipo, cadê o cara, né? Tá aí, pode falar, Ju. Marcela, isso é bem interessante pensar nesses públicos, né? Que isso é um problema de diversas instituições, a gente acaba tendo centralizando as nossas ações, ou daqui a pouco no público escolar, ou no público geral, né, um público não tão específico. E uma das coisas que a gente percebeu no museu, eu trabalho no Museu de História da Medicina, então a gente está trabalhando nessa questão de abordar e abarcar esses públicos. Então, um dos projetos que a gente iniciou esse ano em formato digital, é um projeto voltado para esse público, né, de 60 a mais, como a gente intitulou, e pensando, então, nessas perspectivas, assim, que eles também gostam de ver live, eles também gostam dessas questões, eles têm algumas dificuldades, às vezes, né, do acesso, mas a gente vai elencando temas. Então, a gente criamos um grupo de WhatsApp, que foi uma coisa bem interessante para inserir essas pessoas, para que elas pudessem interagir e para que a gente pudesse auxiliar elas de alguma forma quando elas tivessem dificuldade. E esse grupo é legal porque eles conseguem elencar alguns temas que eles querem que a gente fale nas falas. Então, assim, não é uma coisa que a gente do museu resolveu que é um assunto interessante para eles ouvirem, não. São os assuntos que eles elencaram como interessantes, que eles querem saber. Então, por ser um museu de saúde, obviamente, a gente trabalha com vários temas relacionados a isso. A gente já abordou a questão do diabetes na terceira idade, por exemplo, nesse mês, em função do Novembro Azul, a gente trabalhou com a questão da alimentação, mas a gente também está trazendo agora para a próxima fala, que vai ser na quinta-feira que vem, é sempre quinzenalmente, né? A gente vai trazer justamente essa questão do acesso à internet. E aí eles queriam saber, assim, coisas básicas sobre cuidados que eles tinham que ter, sobre o acesso ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram. Então, a gente convidou um profissional da área para falar sobre isso para eles, para explicar algumas coisas básicas, assim, e é muito legal. E eles pediam para que as lives do Instagram fossem abertas à pergunta. Então, a gente começou a deixar elas abertas agora. E é muito interessante ver a interação, assim, porque eles gostam de mandar pergunta, eles agradecem, eles se conhecem, eles se convidam, então eles dão um oi para os colegas, para os amigos do mesmo grupo. Então, tem sido bem interessante esse retorno. E eu tenho certeza que a nossa ideia é que, depois que nós conseguirmos, né, a imunização tão sonhada por todos, a gente consiga fazer esse evento também presencialmente, mas a ideia não é abandonar o digital, porque eu sei que algumas pessoas preferem ir presencialmente ao museu para assistir, mas a gente já começou a abarcar pessoas de outras cidades que querem que o digital continue, então a gente vai fazer concomitante. É isso. Bem legal, Ângela. Eu conheci o Museu da Medicina da cidade de Curitiba. Não sei se você já foi lá, presencialmente. A gente estava em tratativa para conversar com eles, porque eles têm um acervo muito grande de história do Rio Grande do Sul e eles queriam repassar para a gente, né? Porque não tem a ver com a temática, com o recorte deles. E aí, março chegou e a pandemia chegou, então a gente já tem a gente fez um levantamento de acervo que a gente gostaria de visualizar, dar uma olhada para avaliar, para trazer para cá, mas infelizmente não conseguimos seguir com isso por causa da pandemia. Mas a ideia é retomar assim que a gente consiga, né? Sim, bem legal. E fica o convite, Marcelo, quando vier ao Rio Grande do Sul, quando tudo isso passar... Com certeza, eu estou fazendo o pós-doutorado por aí, mas está tudo tão remoto e eu louca para ir na URGS, né? Porque está tudo desde o início já, que eu comecei a pesquisa, até porque eu sou do Rio de Janeiro, estou morando em Curitiba, no momento eu estou no Rio, né? No home office aqui na casa da minha mãe, mas trabalho em Curitiba e fazendo a pesquisa em Porto Alegre, então, assim, vivemos aí na expectativa de poder realmente estar presencialmente com vocês. Acho que é um carinho, uma vontade muito grande de voltar ao Rio Grande do Sul.
Ai, que bom. Eu vou te aguardar lá no museu. Obrigada, Ângela. Teremos oportunidade, certamente. Bom, pessoal, temos questões, temos dúvidas. Sei que a Marcela traz de um jeito provocador, sempre instigando a conversa, né? É porque carioca é falante, Marcelo. Carioca, esse negócio de carioca encontra, já começa um papo, começa uma amizade. E eu trago muito isso para as aulas, sabe? E às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes a gente se sente mais provocado a falar, às vezes a gente se sente mais provocado a refletir, a ficar realmente em silêncio. Isso não significa que a gente não leve algo daqui, né? Mas não, com certeza. É importante, o que eu mais queria deixar mesmo é que pese todo esse panorama difícil que a gente está vivendo, isso não é brincadeira, isso é muito grave, sério, como a gente falou, é que a gente, é a pergunta que eu sempre faço para os professores, o que vocês estão levando na bagagem do encontro de hoje, né? A gente ficou aqui 1 hora e pouquinho, o que eu realmente estou levando, assim, eu estou levando uma referência de um texto, eu estou levando às vezes um comentário, eu estou levando algo que eu anotei e que pode me fazer pensar em projetos no futuro. Então, se a gente conseguir anotar uma coisa, pensar em uma coisa, esse encontro já valeu. Acho que isso já fez sentido estar aqui numa sexta-feira, estar aqui com a câmera aberta ou fechada, enfim, mas já valeu a pena esse espaço de encontro. E volto a dizer, Marcelo, meu contato está ali no chat, quem quiser precisar do e-mail. Nem sempre a gente sabe, nem a gente não sabe tudo, mas a gente procura quem souber, quem puder ajudar e vai realmente vivenciando essa ideia de rede. Bacana, Marcela. É legal porque é justamente o espírito que a gente está buscando no nosso pequeno ciclo, né? A gente teve uma conversa bem instigante também com o Thiago Gil, uma outra perspectiva, mais da pesquisa, assim, mas também que nos levou a fazer reflexões importantes, assim, sobre o que de fato, né, seria essa história digital, assim, e o quanto os historiadores devem se apropriar, né, de uma forma até de empoderamento. Agora tu também traz outras reflexões, né, justamente esse sentido de humanidade, né. Então eu acho que, com certeza, mesmo que o pessoal ficou mais tímido, né? Não comentou tanto assim, mas com certeza vai levar bastante reflexões assim. Eu mesmo sou uma pessoa que não tenho o costume muitas vezes de falar nas aulas, assim, quando eu era aluno, né? Eu sempre fui o cara que acompanhava, anotava bastante, mas isso sempre me transformou como historiador, assim, né? Então, com certeza as tuas palavras ecoaram aqui. Compartilhei a sua tese também, tá? Disponível para download, então acho que já estás conhecida e certamente será convidada para próximos encontros também, Marcelo. Fico feliz, estamos juntos aí para, como eu falei, né, estou fazendo a pesquisa pelo Rio Grande do Sul, então, além de pessoalmente falando, institucionalmente também é muito importante buscar esse diálogo, essa troca. Acho que produções, artigos, lives, trabalhos aí, vocês encontram bastante coisa na rede, o que puder, né, precisar também. Para deixar uma última dica, né, a gente aqui não aprofundei tanto conceitualmente o que é essa história digital, mas tem um vídeo muito legal da professora Anita Lucchesi, eu tenho um link aqui, vou compartilhar, e que ela fala de uma forma muito, muito leve também, muito bacana de ouvir, numa entrevista de 25 minutos, mais ou menos. Ela explica bastante o que é essa história digital. Então, fica aí como estudo, dever de casa, aí para quem quiser aprofundar mais um pouquinho nessa temática. Legal, Marcela. Então, não tendo mais questionamentos, assim, né? A colega Marcela já compartilhou seu contato também, então eu só tenho a agradecer, né, a sua presença. De novo, sim, que tem a questão do digital, né? Então a facilidade do acesso, a gente consegue conversar, mas não tem a interação do presencial, assim, né? De estarmos o famoso café depois do encontro, né?
Mas foi muito bom, eu só tenho a agradecer em nome, então, do programa de pós-graduação em História da Unicinos, do curso de graduação, do Instituto Federal e do GT Acervos, né, que apoiaram, então, essa iniciativa. E deixo todos, então, convidados para o nosso próximo encontro, no dia 18, né, com a colega Jennifer de Brum Palmeiras, que aí vai trazer uma outra perspectiva, né, a do patrimônio histórico. E vai trazer para nós, então, o patrimônio inteligente e preservação histórica no contexto das smart cities. Também tenho certeza que vai ser bem instigante, né, o debate que vai suscitar. Então, eu agradeço a todos. Obrigado mais uma vez, Marcela, tá? Foi muito legal você estar aqui. Melhoras, Ângela, que eu sei que você está dodói, mais força, né? E a todos que estiveram presentes, até o próximo encontro, então, pessoal. Obrigado, hein? Obrigada, gente. Uma boa noite, bom final de semana para todos. Estou feliz aqui no chat, né? Que a Denise, agora que eu associei, Denise, fui olhar aqui os resumos do Perspectivas e estaremos juntas aí na próxima semana no GRD de História Digital e Ensino de História. Que bom. Legal. Então tá. Tchau, gente. Tchau, Muito gente. Uma obrigado boa pela tarde.